Procuradora Regional do Trabalho do Paraná, doutora Margarete Matos de Carvalho. Bom dia a todos e todas. Agradeço ao senador Paulo Paim a oportunidade de vir falar sobre um tema como este, de tanta importância. Cumprimentando o senador Paulo Paim, cumprimento toda a mesa. Um cumprimento especial também ao meu colega Leonardo Osório Mendonça, que tem se dedicado, como vocês viram, a esse problema há bastante tempo. Eu sou responsável por uma ação civil pública que foi ajuizada no Paraná, mas que tem efeito em todo o território nacional, com um foco muito específico de proteger o adolescente que trabalha. Nós temos uma legislação que prevê uma idade mínima para o trabalho, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria CLT. Então, pela ratificação do Brasil, a Convenção 182, a idade mínima é de 16 anos, mas como aprendiz também a partir dos 14 anos. Ocorre que até os 18 anos de idade, este trabalho deve ser um trabalho protegido e não se permite a esse trabalhador a realização de atividades que possam, de algum modo, lhe prejudicar a saúde, o desenvolvimento, inclusive a saúde psíquica. Nós temos informações, aqui se falou muito do número de empregados da rede, né? São 600 lojas no Brasil, de 34 mil a 40 mil empregados, e temos a informação do próprio McDonald's, da Arcos Dourados, que seria em torno de 70% de adolescentes. Portanto, a maior parte dos empregados da Arcos Dourados é de adolescentes que hoje estão expostos a todo tipo de risco, principalmente risco de queimaduras. Nós conseguimos perceber que são adolescentes provenientes das classes mais vulneráveis, de baixa renda, com pouca escolaridade. Fizemos uma investigação das reclamatórias trabalhistas individuais propostas por adolescentes, isso que foi colocado aqui se comprovou. Não se chega a instruir esses processos. São realizados acordos antes mesmo da audiência de instrução, acordos com valores baixíssimos, com uma denúncia frequente de descontos salariais que não são esclarecidos em nenhum momento da relação do contrato, e quando termina esse contrato, se recebe muito pouco pelo trabalho que é realizado. Eu queria aqui destacar essa questão também da multifuncionalidade. É verdade, cada trabalhador ele tem que mudar a sua estação de trabalho a cada 2 horas, portanto, os adolescentes realizam todas as atividades existentes naquele local. E a falácia do primeiro emprego, porque essa rede ela vem com esse discurso de que ela está colaborando, contribuindo com o país ao gerar empregos para adolescentes de baixa renda e de pouca escolaridade, quando, na verdade, eles estão explorando. Esse é um meio de enriquecimento ilícito, inclusive, dessa rede, porque é um trabalho que lesiona, é um trabalho mal remunerado, é um trabalho que não qualifica. A alta rotatividade ela está presente, vocês que são sindicalistas sabem disso. Nem se passa pela homologação do sindicato as decisões, porque antes de um ano de trabalho já são dispensados desse emprego. Não tem qualquer contato com os sindicatos, porque existe essa estratégia, obviamente, de não deixar que eles tenham contato com os sindicatos. E os adolescentes que eu tive a possibilidade de entrevistar e que foram dispensados depois de sofrerem acidentes de trabalho que não foram comunicados para as instâncias legais, disseram que nunca mais gostariam de trabalhar para a rede McDonald's. Então, que trabalhador é esse que nós estamos preparando para o mercado de trabalho através dessa enganosa falácia do primeiro emprego? O que nós comprovamos, né, o problema com queimaduras. Além da chapa de preparo do hambúrguer, o adolescente também frita batatas, a alta temperatura, o óleo utilizado. Foi colocada a inspeção, que foi feita pelo juiz, na instrução da ação civil pública. Bastou levantar a luva, lá as queimaduras foram encontradas. Além disso, eles são obrigados a limpar esses equipamentos ainda quentes. Então, não espera o desaquecimento das chapas e das fritadeiras para que eles tenham que fazer a limpeza, também provocando queimaduras.
Esses adolescentes, eles são obrigados a manipular produtos químicos que são importados, inclusive. Não são produtos químicos produzidos no Brasil, precisam de diluição e, na diluição, acontece, por exemplo, a intoxicação desses adolescentes. Eles limpam todo o restaurante, a cozinha e também, pasmem os senhores, os banheiros. Então, está lá no momento limpando o banheiro, não só o banheiro que é utilizado pelos empregados, mas também os banheiros de uso público. Na hora seguinte, ele já passa para preparar os alimentos, e eu fico imaginando se os consumidores têm acesso a essa informação, porque se tivesse, talvez não levariam seus filhos pequenos a consumir um alimento preparado dessa forma. Também nós encontramos situação de contato com agentes biológicos, já foi citado aqui. Obviamente que ao limpar um banheiro de uso, que seja de uso de todos os empregados, que seja de uso público, os agentes biológicos estão lá presentes, é uma atividade insalubre reconhecida em relação a qualquer trabalhador, o que não dizer em relação a um adolescente. Eles também são obrigados à retirada do lixo. Então, todo o lixo que é armazenado durante o funcionamento do restaurante, depois esses adolescentes eles têm que acondicionar o lixo e retirar o lixo até a lixeira para depois ser recolhido pela limpeza pública. Aí acho que fica agora uma questão. Eu olho com bastante surpresa e, ao mesmo tempo, alegria essa organização dos sindicatos em torno das condições de trabalho no McDonald's. Há bastante tempo que eu estou fazendo essa investigação e eu não tinha percebido essa mobilização, esse movimento, e vejo com bastante satisfação, e principalmente por poder contar com esses sindicatos para nos auxiliar nas ações civis públicas. Como foi mencionado aqui, a Contrato, ela é litisconsórcio na nossa ação, entrou como assistente litisconsorcial. Nós aceitamos a participação da Contrato por entender que tem também a legitimidade de defender os seus empregados, além das informações valiosas que a Contrato tem na defesa desses empregados. E, obviamente, que a interpretação que a rede faz é de que ela não tem legitimidade para figurar no polo ativo, né? Procura retirar a legitimidade do sindicato também nessas ações, e quis nos convencer de que esse trabalho realizado pelos adolescentes não tem impedimento legal. Quis convencer o juiz da mesma forma que os adolescentes poderiam realizar atividades insalubres e perigosas, inclusive numa reunião que nós tivemos na Procuradoria por mais de 5 horas, com consultores, inclusive com a presença de consultores, que eles iriam investir muito tempo para construir ou fabricar equipamentos de proteção individual que viessem a proteger melhor os adolescentes. Mas vejam, senhores, se os adolescentes não podem realizar atividades insalubres ou perigosas, obviamente que eles também não têm que usar equipamentos de proteção individual. Então, por melhor que seja o equipamento que eles venham a pensar, a produzir, a fabricar, não significa que os adolescentes poderão realizar aquelas atividades, porque elas continuam sendo atividades insalubres e perigosas. Portanto, senador, nós estamos falando de uma empresa que explora quase 30 mil adolescentes no nosso país. Esse é o contingente. Né? Quase 30 mil adolescentes que não têm, obviamente, conhecimento dos seus direitos. E não é à toa que ela escolhe adolescentes de pouca escolaridade e de baixa renda, porque são mais vulneráveis a essa estratégia que ela tem de exploração. Óbvio que a classe média, pessoas mais esclarecidas, jamais permitiriam que os seus filhos trabalhassem nessas condições. Então, é uma estratégia que ela utiliza de enriquecimento, como eu coloquei, de enriquecimento ilícito. E aí fica talvez um desafio de passar para os consumidores a verdadeira face dessa empresa. Um minuto. Assim como nós rejeitamos os produtos que são oriundos do trabalho escravo, também devemos rejeitar produtos que exploram o trabalho de adolescentes. Eu acho que é esse o recado que ela deve levar em consideração, porque é nessa linha que nós podemos seguir. Eu agradeço a atenção de todos. Tudo bem, doutora Margarete Matos de Carvalho, Procuradora Regional do Trabalho no Paraná, que dá exemplos práticos e objetivos, inclusive do trabalho que ela vem fazendo. Meus cumprimentos. Vamos de imediato para Octaciano Neto, trabalhador da McDonald's no Brasil. Senador Paim, demais membros da mesa, companheiros de luta, eu sou diretor sindical, trabalho no McDonald's há 23 anos, sou filiado à CUT Contrax. Trabalhei desde franqueado, hoje me encontro na Arcos Dourados, né? E eu não tenho medo de retaliação,
não tenho medo de perseguição. Muitas vezes foi dito aqui que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Mas só que antes de abolir a escravidão, tiveram os quilombos, que eram centros de luta e resistência contra a escravidão, né? E sendo assim, eu estou pronto para, com certeza, lutar pelos direitos não só dos trabalhadores brasileiros, mas dos demais membros que aqui se encontram, porque é uma luta global. Então, mais uma vez eu vou dizer isso, se a gente não se unir, a gente não chega a lugar nenhum. Me tornei fã do doutor Leandro, né? Porque ele tem muita paixão pela função que ele exerce, e eu vejo que ele faz de coração, né? E com certeza o senhor pode contar comigo também, porque eu também vou me dedicar de corpo e alma para que os direitos dos nossos trabalhadores, das mulheres, né, independente de quem quer que seja, da orientação ou fator racial, todos os direitos devem e vão ser respeitados, porque eu me coloco à frente disso. Não tenho medo, mais uma vez eu digo, de retaliação ou de perseguição. A minha função como sindicalista e trabalhador do McDonald's é lutar pelos direitos daqueles que não podem se defender. E é para isso que eu vim aqui. Muito obrigado a todos. Muito bem. Esse foi o Octaciano Neto, trabalhador do McDonald's no Brasil, que de forma direta e objetiva apontou aí essa luta, que tem que ser uma luta de todos nós. Meus cumprimentos, Neto. Agora, satisfação, passo a palavra também o representante da Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas, o doutor Massimiliano Garcês, que tem nos acompanhado aí por essa cruzada a nível nacional contra a terceirização na atividade fim. O doutor Massimiliano tem sido um dos baluartes dessa caminhada. Eu fui a todos os estados, e todos os estados que eu fui até o momento ele foi junto. Foram 14 estados, né? Temos ainda uma missão e mais 13. Com a palavra, doutor Massimiliano. Obrigado, senador. Bom dia, companheirada. Obrigado, senador, companheiro de luta aí que eu admiro há muito tempo e ainda mais nessa batalha aí que nós temos enfrentado juntos. Aí. Nosso agradecimento e admiração pela sua coragem e destemor. Bom, cumprimento toda a companheirada, primeiramente aí as companheiras mulheres na pessoa da companheira Adriana, que fez um belo relato, todos os trabalhadores também na pessoa do Tassiano, cumprimento os dirigentes sindicais aqui, em nome do Alci, do Moacir e de todos os companheiros, e cumprimento na pessoa da companheira Yuta, todos os convidados e convidadas da luta em outros países. E importantíssima a solidariedade. Primeiramente, puder só colocar no PowerPoint, por favor, Mariana, que depois eu vou mostrar o vídeo. Aqui uma apresentaçãozinha rápida que eu fiz, e aqui a gente começar pelo contexto mundial da luta contra os desmandos do McDonald's, que é o contexto mundial da luta contra os sindicatos e contra a classe trabalhadora. Isso aqui é uma capa da revista The Economist, que fez uma matéria especial alguns anos atrás, mostrando quem que é o próximo inimigo da modernidade, quem que impede o crescimento e o avanço. E, segundo eles, esse grande inimigo é o movimento sindical, que precisa ser destruído para viabilizar o crescimento, né? A gente sabe que é exatamente o contrário. E o McDonald's está à frente desse movimento de espezinhar o movimento sindical. A mesma revista fazendo uma matéria defendendo o fim da lei trabalhista no Brasil, porque ela impede o crescimento e coloca o empregador e o empregado amarrados pelo Estado, né? Esse é o contexto aí da luta contra o McDonald's. E aqui eu vou expor o que tem sido o McDonald's no Brasil com uma fonte que é bastante autorizada. É um documento do próprio McDonald's entregue aos seus acionistas no começo desse ano. Um documento oficial do McDonald's, né? Aqui eles põem um pouquinho qual é o trabalho deles, quanto que eles faturam, número de clientes,
2.100 restaurantes. E aqui, eu fiquei estarrecido quando eu li o seguinte trecho do McDonald's. Página 115. Embora tenhamos sindicatos em alguns dos nossos mercados mais importantes, incluindo o Brasil, Argentina e México, os sindicatos não têm um papel ativo nos restaurantes. Então, a sinceridade do McDonald's eu achei estarrecedora, né? O próprio McDonald's admite para os acionistas que a rotatividade é tão gigantesca que isso prejudica a própria empresa, né? Também expõe que provavelmente a empresa vai ser alvo de greves, boicotes, publicidade negativa, né? E isso tem que acontecer, e os companheiros estão de parabéns por fazer isso, né? Depois eu deixo à disposição aí, acho que no próprio site do Senado depois fica a apresentação, né? A preocupação deles com o aumento da eficiência da Justiça do Trabalho no Brasil, que é uma grande preocupação, e aqui eu aproveito para parabenizar o Leonardo e a companheira Margarete, que foi já companheira de várias lutas lá no Paraná, de onde eu morava até 2002, que o Ministério Público do Trabalho tem um papel importantíssimo no aumento dessa eficiência, né? Aqui, dados paradoxais, mostrando o aumento do faturamento, das vendas e diminuição dos custos trabalhistas. Eu acho que não precisa ser um estatístico para mostrar que a conta não fecha, né? Só pode ser a fruta com resultado na exploração indevida e ilegal. E a grande preocupação do McDonald's com o aumento do salário mínimo acima do crescimento médio acima da inflação. Então, reconhecendo que os salários são baixíssimos e qualquer aumento do salário mínimo é prejudicial à empresa, né? Reconhecendo que eles são líderes aí do race to the bottom, aí a corrida para ver quem precariza mais no mundo, né? E aqui também parabenizar o companheiro Paim pela luta histórica dele. Eu acho que a gente só tem o salário mínimo que ainda é baixo, mas melhorou muito também por conta da sua luta histórica, senador Paim. Aqui outros dados, eles têm número de gestores, cargos de chefia que são excessivos, que mostram que tem desmando dentro da empresa, né? Outras preocupações aqui com o salário mínimo, né? Bom, isso aqui a gente fez um diagnósticozinho, eu concordo com tudo que foi falado até esse momento, né? E ressaltar a prática antissindical do McDonald's. Aqui é um documento que já foi relatado, acho que para o companheiro Scott, que eles mesmos têm um guia para os trabalhadores norte-americanos mostrando como que tem que fazer para conseguir viver numa empresa com esse tipo de relato. E agora a gente vai ver um pequeno vídeo do Sylvester Stallone dizendo por que é bom fazer um filme no Brasil. Isso tem a ver com a nossa luta aqui. Puderem colocar o vídeo, por gentileza? No ano passado, filmamos no Brasil porque lá você pode machucar as pessoas enquanto filma, explicou o ex-Rambo. Segundo ele, no Rio, a produção teve liberdade de filmar sequências de lutas mais agressivas, usar armas de fogo mais perigosas e destruir edifícios e veículos. Você pode explodir o país inteiro e eles ainda dizem obrigado. E tome aqui um macaco para você levar para casa, brincou Stallone. Sylvester Stallone fez a declaração aqui na cidade de San Diego. Pode Ele veio vídeo, promover o filme dele, o Festival Comic Con, uma convenção de fãs, de personagens. Se a gente puder voltar para o PowerPoint, né? Então, isso aqui é um pouquinho do contexto que a gente tem vivido das grandes corporações no Brasil, né? A gente, infelizmente, eles têm vindo para cá, a gente tem deixado com que eles pratiquem absurdos com impunidade muito grande. Agora, na parte seguinte da palestra, a gente vai ver o que fazer para enfrentar essa impunidade. O relato da companheira Margarete, quando tratou das questões das luvas, me fez lembrar de uma outra grande corporação estrangeira, que a Contrax, aí a gente teve que entrar com uma ação coletiva, porque essa grande rede de supermercados utilizava as mesmas luvas para limpar peixe e para limpar os banheiros nas câmaras frias do supermercado. Então, acho que essa luta é muito grande. Vou contar aqui uma historinha. Há pouco tempo atrás, um péssimo empregador brasileiro faleceu. Ele faleceu e foi... Quem que me ajuda? Foi para o inferno, exatamente. Chegando lá no inferno, ele já fez amizade com o diabo e o diabo foi levá-lo para conhecer o lugar favorito do diabo,
que era um grande salão, gigantesco, cheio de relógios, e cada país tinha um relógio. Daí o diabo explicou. Cada vez que um direito trabalhista é violado, o relógio vai se mexendo. Alguns países era mais lento, outros era mais rápido. O empregador falou, olha, estou adorando isso, adoro ver uma coisa dessa. E perguntou, mas cadê o relógio do Brasil? O diabo respondeu, olha, sabe que aqui faz um calor infernal, né? Então eu levei o relógio para o meu quarto, que eu estou utilizando como ventilador. Então agora a gente vai ver como que a gente faz para esse ventilador andar um pouquinho mais devagar, né? Primeiro é enfrentar no atacado. E para enfrentar no atacado, a gente tem que enfrentar as grandes corporações que dão o exemplo. As empresas no Brasil, na área da fast food, são quase obrigadas a seguir esse padrão malévolo do McDonald's para poder concorrer, né? E o Estado brasileiro, o Estado dos vários países cada vez mais fraco, né? Das 100 maiores economias do mundo, 51 são transnacionais, apenas 49 são países, né? E como que a gente faz para fazer esse reloginho andar mais devagar, tanto no McDonald's quanto no Brasil inteiro? Primeiro, incentivar o uso das ações coletivas, a Contrax, a Contrato, várias entidades têm conseguido muitos resultados positivos com ações coletivas, incrementar a fiscalização pelo MTE. Aí eu faço um pedido a toda a classe política brasileira, independente de coloração partidária, para que a gente reconstrua o Ministério do Trabalho, a fiscalização, aumentar o número de auditores do trabalho, que fazem um trabalho excelente, mas são poucos, né? Aumentar a comunicação do movimento sindical com a sociedade para denunciar desmandos. Essa audiência, vocês estão de parabéns por essa atuação. E aumentar o Instituto do Dano Moral Coletivo e do Dumping Social. Você não consegue mais frear o McDonald's com ações trabalhistas individuais, elas não fazem nem cócegas, né? Até pelo que a companheira Margarete relatou. Você precisa ter punições que são proporcionais ao tamanho da empresa. Recentemente, a gente atuou num caso no TST, no qual um grande frigorífico foi condenado a pagar 10 milhões de reais por dano moral coletivo, além de qualquer outro tipo de condenação. E isso é importante, né? E a figura do dumping social, você precisa punir empresas grandes, porque quando elas desrespeito à lei trabalhista, elas não estão só desrespeitando aqueles trabalhadores, mas rebaixando todo o conjunto aí dos direitos da classe trabalhadora, né? O próximo, por favor. Perdão, eu que sou o próximo aqui. Aumentar as multas trabalhistas, os juros, mais efetividade na execução trabalhista, né? Bom, eu queria dar um último recado. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu acho um absurdo o que o McDonald's faz em relação às crianças. A propaganda infantil no Brasil tem que ser legislada. Eu participo também do movimento da infância sem consumismo e isso que o McDonald's faz é vergonhoso. A gente tem que proibir as propagandas, a venda casada com brinquedos, né? E tem muita gente do Ministério Público que está nessa luta. O recadozinho final aqui da importância de outras lutas em defesa da classe trabalhadora estão acontecendo nesse momento, né? O combate à terceirização, que o senador Paim é nosso líder, né? O McDonald's já é um péssimo empregador, com a terceirização seria pior ainda, se é que isso é possível. A redução da maioridade penal é outra luta. A gente está vendo a juventude sofrendo no McDonald's. A redução da maioridade penal é outra maneira de punir só os jovens trabalhadores brasileiros. O financiamento privado de campanhas, que é algo que permite que dificilmente congressistas, sindicalistas sejam eleitos, e o senador Paim é uma feliz e rara exceção hoje em dia, e a gente precisa combater isso, né? E finalmente relatar que companheiros da ALAU, a Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas, pediram para dizer, a gente representa advogados em toda a América Latina, que essa situação é igual nos vários países que a gente atua, na Colômbia, no Chile, na Argentina, e tem vários relatos aqui que foram feitos, né? A gente vai fazer um grande congresso semana que vem em São Paulo, junto com a Fundacentro, do dia 24 a 28, está todo mundo convidado para o evento, e também vai tratar da saúde e segurança no trabalho. A gente vai fazer outro congresso da ALAU no dia 5 a 8 de novembro, na Cidade do México, também a eleição da nova diretoria da ALAU. Convido todos a estarem presentes lá. E, já concluindo, eu vou citar uma frase que os meus filhos Lucas, de 6 anos, e Felipe, de 4, dizem para os amiguinhos dele quando alguém fala em ir para o McDonald's. Eu vi eles falando o seguinte para o amiguinho: olha, amiguinho, não vai lá para o McDonald's, que lá os titios que são donos
do McDonald's tratam muito mal os trabalhadores. E eles ganham pouco dinheirinho. E uma vez eu fui lá e fez muito mal para a minha barriga. Bom, finalmente, pessoal, parabéns. Finalmente, um abraço especial para os companheiros da Contrax, aqui vários amigos aqui presentes e todos sindicalistas. E dizer que, lembrando aquela historinha do McDonald's, do Stallone, eu espero que ao final dessa audiência a gente não dê um macaco de presente para o McDonald's aí. E parabéns à luta de todo mundo. Vamos à luta, companheirada. Obrigado.